Sejam então bem-vindos para a nossa aula. E o tema já está aparecendo para vocês. A gente vai falar sobre a estruturação das sessões. Pri, qual é o livro de referência aqui do nosso grupo de estudos em TCC? É esse aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Eu vou ler também, tá? Esse livro aqui é a nossa referência, que é o da terceira edição, inclusive. Eu sempre recomendo, vou continuar, tá? Quem for adquirir, já adquire esse aqui da terceira edição, porque ele está mais atualizado. A gente vai trabalhar nele o capítulo 10. Para quem tem um livro físico, o meu já está aqui separado, ó. É a página 170. Tá? É o capítulo 10, a gente vai falar sobre estrutura da sessão. Eu vou mostrar para vocês aqui na prática o modelo, como que ele é dividido, o que, que contém em cada parte, e ainda tem um presente para vocês dessa aula, que daqui a pouco eu conto. Até aqui alguma dúvida? Você que está na reprise, se surgir alguma dúvida durante o nosso encontro aqui, durante a nossa aula, aí na reprise já você pode comentar aqui, tá bom? Até aqui tranquilo para quem está aqui ao vivo? E quem está no Instagram está chegando aqui, ó, oi, 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 clica no link da bio, a gente está aqui no Meet, a aula vai acontecer por aqui. Gente, quem está aqui pela primeira vez, que eu já vi comentando aqui, só explicar mais uma coisa. A gente não fica lendo o livro, tá? Por quê? Porque a ideia, pelo menos a minha ideia, né, não ser uma aula de indicação na leitura, eu imagino que fica um pouco cansativo. Então, o que eu costumo fazer? Eu trago aqui em slide o mais objetivo possível, procuro ser para a gente aproveitar. Mas a minha recomendação é, não fique só aqui. Então, dá uma olhadinha lá no livro. Se alguém tiver o livro, esse livro aqui que é a nossa referência, tá? Se alguém tiver em PDF, quiser compartilhar aqui o número da página do PDF, que às vezes algum colega está acompanhando e pode ajudar. Certo, gente? Tranquilo até aqui? Tem mais uma galerinha que está chegando, muito bem-vindo. Deixa eu ir passando aqui meu slide para o lado, para vocês ir acompanhando também, tá? Mais uma vez, muito bem-vindo. Eu vou contar algo para vocês aqui, para o nosso encontro, já sabendo que o áudio está legal, né? A imagem também. A gente vai falar sobre o capítulo 10. Já expliquei mais ou menos o tempo, de 45 minutos, e vai ter um material dessa aula. Daqui a pouquinho eu vou falar como é que você faz para receber esse material. Tem uma senha que daqui a pouquinho eu falo também. E quando acabar a nossa aula, eu sempre vou lá para o meu story do Instagram, quase toda segunda-feira, quando a gente está aqui, e eu vou fazer um quiz. Um quiz são perguntas e respostas. Alguém aqui já participou desse quiz? Sim ou não? É obrigatório? Claro que não, mas é uma forma, né, da gente poder fixar mais aí o nosso conteúdo aqui da aula. São perguntas e respostas dessa aula. Eu coloco lá e é uma brincadeira para a gente poder reforçar o conteúdo, tá? Uma coisa que eu quero já começar também reforçando, eu sempre falo também, a minha ideia aqui não é prometer, presta atenção aqui, para você que está aqui comigo ao vivo ou na reprise, é que você já no próximo atendimento, amanhã, semana que vem, em algum momento, você vai saber exatamente como estruturar a sessão, né? Eu não posso te garantir, não posso te prometer que você vai saber, mas o que eu posso te prometer com toda certeza, com toda segurança, é que eu vou mostrar para vocês aqui e agora como que é o formato, como que é a estrutura de uma sessão típica na TCC. Além de eu te mostrar, eu vou também te dizer o que é que você e eu precisamos fazer em cada parte ali. Tá certo, gente? Vamos acompanhar aqui no nosso slide. Como eu coloquei esse slide aí propositalmente, deixa eu te contar uma coisa, foi algo, inclusive, que eu compartilhei com vocês lá no grupo do WhatsApp. Quem não estiver em um dos grupos, depois chama a gente lá no WhatsApp mesmo, no direct, que a gente manda para vocês o link, tá? O que eu quero compartilhar com vocês, que tem uma relação direta com o que eu vou falar aqui. Já há algum tempo, quem me acompanha há algum tempo já deve ter percebido, eu tenho estruturado, eu tenho organizado para a minha vida, gente, pessoal, para a minha rotina, não uma dieta, mas uma reeducação alimentar junto com uma atividade física. E eu lembro que quando isso estava muito desorganizado, eu não conseguia manter. Depois que eu criei o meu formato, a minha estrutura, o meu passo a passo, eu posso dizer para vocês com toda certeza que eu tenho conseguido. E isso tem me trazido, gente, tantos benefícios, porque não sei se alguém também passa por aqui, se quiser pode compartilhar. Eu senti, há algum tempo atrás, muitas dores de cabeça diária. Todos os dias eram de pirona, pelo menos uma vez por dia. E depois que eu comecei a melhorar a alimentação e a prática de atividade física, gente, vocês não fazem ideia quando que isso melhorou. Sem contar a estética, né, meninas?
a gente perde peso, né? A gente fica um pouquinho melhor, né? É sempre muito bem-vindo. E daí você está pensando, Pri, o que isso tem a ver com a sessão, com a terapia, com a estrutura de sessão? Tem tudo a ver. Sabe por quê? Se a gente sabe exatamente, ou pelo menos tem uma noção, uma ideia do que eu vou fazer com o meu paciente, por exemplo, vou atender ele amanhã. E aí eu tenho uma estrutura. Pri, quer dizer que tem que ser assim, engessado? Não. Mas é importante que a gente tenha, como a Núbia comentou, o próximo passo. É importante. Pode acontecer da gente mudar isso, não tem problema nenhum. TCC, pelo contrário do que é dito, do que eu já ouvi, é bem flexível, não é inflexível, porque senão não é terapia, tá, gente? E eu queria dividir com vocês essa minha questão particular, porque eu acho que isso tem uma relação direta, e isso tem me trazido muitos benefícios. E por isso, o que a gente vai ver, então, aqui? O que a gente vai aprender? Quem sabe reforçar até o que você já sabe, que bom também, vai ser o formato, como eu já falei, da estrutura das sessões, e eu coloco eficiente e efetiva com uma ideia de que realmente funcione, de que realmente a gente consiga oferecer ao nosso paciente ou cliente benefícios que mantenham, inclusive para que está aparecendo no slide, né? Para nos ajudar a conduzir o tratamento, né? Ajudar o nosso paciente do início, do meio até o fim, justamente sabendo o que acontece em cada parte aí. E eu dividi, então, esse nosso encontro de forma bem detalhada e eu espero muito poder dividir isso com vocês, tá bom? Vamos lá, então, para a primeira parte. Mas antes de eu perguntar, né, de eu já ir para a primeira parte, de mostrar para vocês como que é esse formato, até aqui, gente, alguma dúvida? Em alguns ali, ó, tô vendo a Fernanda anotando, quem tá com a câmera aberta, a gente consegue ver, né? De repente, você não tá com a câmera aberta, não tem problema, mas se você estiver anotando, estiver pegando aí a ideia, isso é muito bom. Isso é muito, muito positivo. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para perguntar aqui no chat, tá? Podem me interromper, e vez ou outra eu venho aqui para dar uma olhadinha. Tranquilo? Vou seguindo aqui, tá? Então, como que é o formato de uma sessão típica? Que quando a gente fala de uma sessão típica, a gente vai trazer aqui um olhar geral. Vamos supor que tu vai atender agora, ou botar agora não, que agora a gente está aqui estudando, amanhã. Vamos supor que você vai atender amanhã às 13 horas da tarde, e você precisa de tipos de perguntas, por exemplo, de um formato, de uma estrutura já para você atender. Como é que você vai fazer isso? Vamos lá. Deixa eu seguir aqui para o lado. Esse formato de uma sessão típica ou de uma sessão geral pela terapia cognitivo-comportamental, ela é dividida, gente, anota aí quem quiser, em 3 partes, tá? Pensa aí, então, dentro de uma única sessão, eu vou dividir a estrutura. A estrutura é tudo aquilo que eu preciso fazer durante o atendimento com o paciente. Eu divido ela em 3 partes. Isso facilita muito o nosso entendimento. Na parte inicial, contém 4 itens. Daqui a pouquinho eu conto quais são esses itens. Na parte 2, ou parte intermediária, que traduzindo é a parte do meio do atendimento, tem 2 itens. Eu também vou detalhar. E na parte final, como o próprio nome diz, é quando eu estou acabando ali o atendimento para atender o próximo paciente, também tem 2 itens. Lembrando que o que eu vou mostrar aqui para vocês faz parte de uma sessão típica da sessão de terapia. Quando eu falo de sessão de terapia, pode parecer a mesma coisa, mas não é. Quem quiser anota essa ideia também. Por quê? Porque a gente tem várias fases dentro da terapia. A gente tem aquela fase da avaliação, onde geralmente a gente colhe, toma um golinho de água, a gente colhe ali um monte de informações e dados do paciente, e a ferramenta que a gente mais utiliza, qual é? Quem lembra? Quem é aluno lá dos nossos cursos sabe. Se não souber, vou puxar a orelha. Qual é a principal ferramenta que a gente utiliza para colher dados, informações lá na avaliação com o paciente? Quem responder primeiro vai ganhar uma estrelinha. Qual é, gente? Vou perguntar para alguns alunos aqui, hein? Tem uma ferramenta que a gente utiliza. Quem respondeu primeiro foi? Deixa eu ver, deixa eu voltar, que agora eu estou chegando aqui. Foi a Letícia, a anamnese, mas a Silvia também respondeu, a Daiane, a Fernanda, a Eva, Eusimar. Muito bom, meninas. A nossa principal ferramenta é essa. O que eu vou mostrar aqui vai ser a estrutura
da segunda sessão. Então, já avaliei o paciente, colhi as informações, fiz a entrevista inicial, que eu uso a anamnese dentro disso, peguei ali o que eu vou fazer do próximo atendimento em diante, é o que a gente vai ver aqui. Tranquilo? Vamos lá, então. Sabendo que ela é dividida em 3 partes, cada parte tem uma quantidade de itens ou de coisas que a gente precisa fazer. Vamos lá ver, então, a primeira parte. Tem um modelinho aí. Quem quiser dar uma olhadinha, ó, nosso livro de referência. A Pri não está falando aqui só por eu achar, não, tá? Não é só achismo da Pri, ó. Teoria, a gente tem ciência aqui. É claro que a gente tem as nossas experiências para compartilhar, eu sempre compartilho, tá? O nosso livro de referência é esse, capítulo 10, para quem chegou um pouquinho depois, página 170, e aí também você consegue ver o modelinho dele, tá? Então, depois você pode dar uma desfolhada aí em todo o capítulo para você encontrar. Mas vamos lá. Na parte inicial da sessão, eu disse que tem quantos itens? Ó, isso vai ser uma das perguntas lá do quiz, hein? Anota aí. 4 itens, ou 4 pontos que a gente vai trabalhar com o paciente, tá? Primeiro item, anota aí. Conduzir uma verificação do humor, / medicação, / outro tratamento. Bora lá traduzir isso aí. Quando eu falo de conduzir, vamos tentar traduzir essa palavra e desmistificar, se é algo mais simples para a gente acessar, é perguntar para o paciente como que ele está se sentindo naquele dia. Eu poderia perguntar para vocês aí, como que vocês estão se sentindo hoje? Hoje, segunda-feira, 25 de março de 2024. Pode ser que você esteja animado, feliz, triste, angustiado, preocupado. É importante que a gente faça essa pergunta para o paciente. E esse / medicamento e / outro tratamento também, atenção, se o teu paciente ele faz uso, por exemplo, de uma medicação, vamos lá, vamos pensar na medicação voltada para a nossa área mesmo, né, para a área psicológica, está tomando remédio para ansiedade. Pergunta para ele, vem cá, e aí? Como é que está a medicação? Como é que está sendo? Está tomando os remédios direitinho? Ah, para ele também faz um outro tratamento, ele faz uma fisioterapia, pergunte. Ele faz um acompanhamento com uma nutricionista, então se ele faz outro tratamento, é importante que você pergunte, tá? Então, esse é o primeiro item dentro da primeira parte. O segundo item, gente, é o que eu vejo muita dúvida. Alguém tem dúvida nesse segundo item? Se tiver, pode perguntar aqui, que é definir a pauta. Definir a pauta como é que eu vou explicar? É descrever para o paciente, perguntar também para ele sobre o que ele quer falar naquele dia. Por exemplo, hoje eu estou aqui com vocês, e qual está sendo a minha pauta? Pauta é assunto, gente, tá? É aquilo que eu vou falar com ele, é aquilo que a gente vai bater um papo, é aquilo que a gente vai conversar, e que vai ter algumas intervenções que eu vou falar daqui a pouco. Então, eu preciso definir com ele. É muito natural o paciente chegar e já sair falando. Tem algum problema? Eu vou te dizer que depende. Porque pode ser que a gente não consiga fazer alguma intervenção. E a gente tem que ter um certo cuidado para que a terapia não vire um espaço apenas de desabafo. Porque falar, como já dizia o nosso saudoso Freud, é catártico. A gente põe para fora, a gente se alivia. Mas terapia não pode ser só isso. Tem que ter intervenção, tem que ter a nossa intervenção. Mas aí é um outro assunto que a gente vai em outro momento, tá? Mas definir a pauta é isso. Vamos supor, vou pegar aqui alguém de exemplo, tá? Vamos supor que eu vou atender a Fernanda, e aí a Fernanda pega para mim e ela traz algumas ideias, alguns assuntos. E eu já vou percebendo na fala da Fê que ela está com uma dificuldade lá no trabalho, que ela teve ali uma briga, sei lá, uma discussão. Ela também me traz, de repente, algo em casa, junto com um filho que não estava legal. Então, ela já vai me trazendo, de repente, o assunto. Então, eu já vou colocando ali. E aí, eu pergunto para ela, vou falar baixo para ninguém ouvir. Eu pergunto para ela, qual desses assuntos, só um pouquinho, a gente interrompe, isso é importante na terapia, qual desses assuntos você percebe que estão pesando mais, que estão te fazendo muito mal? E essa devolutiva precisa vir, para a gente, então, fazer uma intervenção. Para quê, gente? Presta atenção. Para que cada sessão, para que cada atendimento seja eficiente, para que a gente consiga, de verdade, fazer com que o paciente se cuide, se trate, para que a terapia ofereça para ele uma maior qualidade de vida. Se ele só falar e a gente ouvir, já ajuda, mas não pode ficar só nisso. Por isso que definir a pauta é importantíssimo, tá? Terceiro ponto, anota, tá aparecendo aí para vocês, né?
pedir uma atualização. Aí tem ali entre parênteses, aspectos positivos e negativos, e também tem algo complementar, que é importante também, revisar plano de ação da semana anterior. Eu vou aos poucos para tentar traduzir. Qualquer dúvida, vão perguntando, tá? Quando eu falo de pedir uma atualização, o próprio nome diz, é te atualizar. Então, vamos lá, se eu estou atendendo, vou pegar uma outra pessoa aqui de exemplo, tá? Vamos lá, estou atendendo ali a Eva Carmo. E aí, eu estou atendendo a Eva, e aí ela chega para mim na sessão, já verifiquei o humor, definimos o que a gente vai falar naquele dia, eu preciso pedir para que ela me atualize. Eva, desde do nosso último encontro, fala para mim, né, o que aconteceu de positivo, de negativo, pergunte, inclusive, nesses dois pontos, porque é muito natural, é muito comum, não é regra, o paciente, né, trazer para a gente muitos pontos negativos. Então, é importante também que a gente resgate algum ponto positivo. E, se na sessão anterior vocês combinaram, né, olha aí o trabalho colaborativo na terapia, vocês combinaram um plano de ação que nada mais é uma tarefinha de casa, revise, pergunte. E aí, fez? Não fez? Fez sozinho? Fez com alguém? Foi difícil? Como é que foi? É importante. É claro, se você não passou, não precisa perguntar, porque não vai fazer sentido. Até aqui, tranquilo, gente? Boa! Vamos lá, antes de eu continuar, uma ótima pergunta da Núbia Maranhão. E quando o paciente não está, não esteja com vontade de falar, como definir a pauta? Núbia, excelente a tua pergunta. Vou te dar aí uma dica do que eu faço e me ajuda bastante. Lembra que a gente tem um monte de informações lá na avaliação do paciente? Provavelmente lá naquela avaliação tem pontos ali, objetivos, dificuldades, que ele quer para terapia. Então, você pode pegar de lá também, sem problema nenhum. Muito boa a tua pergunta, tá? Então, a gente pega, vamos supor que você pergunte agora, vou atender a Núbia, ou então a Núbia vai me atender, e aí eu não vou saber, não sei o que dizer. Não sei, mas eu já tenho alguma informação, ela já teve uma informação minha lá da avaliação. Ela falou, então, eu lembro que lá na avaliação, né, uma das coisas que você me falou foi isso aqui, o que você acha da gente conversar? Olha aí, gente, isso aqui, ó, carta na manga, tá? A gente precisa, é claro que se isso é muito novo para você, eu digo para você, para qualquer pessoa aqui, a gente ainda não sabe muito como agir, mas com a prática, eu sempre falo que a melhor forma da gente dominar ou se sentir muito inseguro na hora de atender é a prática. Os cursos ajudam, os grupos de estudos ajudam, essa interação nossa ajuda, mas é a prática. Quanto mais pratica, anota aí, melhor fica. Te respondi, Núbia? E o quarto ponto, e não menos importante, dentro da primeira parte de uma sessão típica na TCC, é o que? Anota aí, priorizar a pauta. Ih, Pri, agora tu confundiu. Tu falou de definir pauta, agora eu vou priorizar. Como assim? Parecem a mesma coisa e quase é. Porque, vamos lá, foi o exemplo que eu dei. Vamos supor que eu estou atendendo ali a Cristiane Gomes. E aí, lá na definição da pauta, que é a parte 2, ali logo no comecinho da sessão, ela vai me trazer um assunto relacionado ao trabalho, relacionado a um relacionamento, a uma decisão que ela tem que tomar. E aí eu posso chegar aqui nesse ponto e perguntar para ela. A gente vai priorizar aquilo que está trazendo para ela. A gente sempre vai trabalhar naquilo que traz o quê, gente? Um maior desconforto. Então, eu pergunto para ela, dessas três situações ou áreas que você me disse, essas três coisas, usem as suas palavras como vocês falam, tá? Quanto mais simples, melhor. Qual delas estão te pesando mais? Você percebe que tá ali batendo desde que a gente se viu a semana toda ou já há algum tempo. Isso é priorizar a pauta, tá? Vamos supor que dessas três ideias que eu dei aqui, um problema lá no trabalho, um relacionamento e tomar uma decisão. Vamos supor que dessas três, tomar uma decisão entre comprar um carro e uma bicicleta é o que está ali martelando a cabeça dela, está atrapalhando o sono dela, ela não para de pensar nisso. Aí eu posso pensar numa técnica de intervenção, que a gente vai falar isso daqui a pouco. Por exemplo, a técnica das vantagens e desvantagens, que ajuda muito na tomada de decisão. Então, vocês percebem como que é importante todo esse detalhamento? Mas, ó, respirem. Para quem está aqui, alguém já atende pela TCC? Todo mundo que está aqui já atende pela TCC? Está tendo o primeiro contato? Só para eu saber. A Núbia disse que não. A Gabi disse que sim. Ó, tá meio, hein? Tá tendo aula no estágio.
Olha que interessante. Alguns estão, outros não. Ó, eu atendo, estou no estágio, que massa. Ai, gente, minha fase de estágio. Daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês uma situação lá do meu estágio. Ai, que delícia. Estou iniciando. Que bom, gente. Então, ó, espero muito que vocês peguem esse conteúdo, olhem lá no livro, peguem a reprise depois, tira a parte que eu falo, vai dando pausa, printa a tela se quiser, e organize da melhor forma para vocês, tá? Socorro! Pretendo começar em breve, Aniele. Bora, Aniele, bora lá. Atendo, estou fazendo pós, olha que delícia, gente. O povo vai estudar, somos nós, né? Psicólogo não para de estudar, isso é muito bom, né? A gente também se desenvolve quanto pessoa. Então, gente, esses são os itens, lembra que são 4, dentro da primeira parte de uma sessão. Lembrando que a gente pode mudar a ordem dos fatores não vão alterar nada, tá, gente? Não tem problema nenhum. Mas se você seguir essa estrutura, isso eu tenho certeza que isso vai deixar teu atendimento mais fluido, mais claro, mais conciso, e vai te deixar mais segura. Você sabendo o que tem que fazer. Então, quando o paciente chegar amanhã, eu vou atender ele, já vou perguntar do humor dele. Ah, ele está tomando remédio, eu pergunto. Nunca tinha pensado nisso. Às vezes são coisas simples, parecem bobas ou óbvias, mas que ajudam. Então, tudo isso que a gente... que é importante que a gente faça, tá? Eu estou tentando ler aqui o slide, olhar para o slide, ver vocês comentando. A Ariane também falou que não está atendendo, mas pretende. Vamos lá. Show, estou me especializando, fazendo pós na área de TCC, Aniele, que delícia, gente. Parabéns, meninas, por todo esse momento, né, nosso de estudo é sempre muito importante. É para a vida toda, tá? Não quero desanimar quem está começando a faculdade, está no estágio. A gente não estuda só aí, não, né? É a vida toda, enquanto a gente está atendendo. Tá bom, gente? Então, esses são os 4 itens da primeira parte de uma sessão típica na TCC. Vou seguir para o meu slide, próximo slide. Qualquer dúvida, podem perguntar. Vou só achar aqui a setinha para eu passar para o lado. Vamos lá, então, a parte 2, que é o recheio do bolo, que é a parte do meio da sessão. Então, o paciente chegou, inclusive, como é que vocês costumam chamar? De paciente ou cliente? Vou responder tua pergunta já, Lê. Ele fez uma pergunta bem legal. Já te respondo, tá? Como é que vocês costumam chamar? Paciente ou cliente? O que isso tem a ver? Nada, gente. Só quero saber mesmo, só sou curiosa. Apesar que o livro da TCC, eu acho que da segunda edição também, na primeira eu não me recordo. Eles chamam muito, usam muito o termo cliente, tá? Tem uma explicação que eu não consegui explicar para vocês, mas eu chamo de paciente, eu me sinto até o momento confortável assim, tá tudo certo, tá bom? Já vou responder uma perguntinha que subiu, daqui a pouco eu volto. Vamos lá, então, para essa parte 2 aí. Dentro dessa parte 2 de uma sessão típica na TCC, nós temos, então, dois itens, 2 coisinhas para nós fazermos. Que coisinhas são essas, Pri? Vou mostrar para vocês aí no slide, ó. Que está ali como 5, né? Trabalhar mais no item da pauta, mais no item 1 da pauta. Lembrando que, vamos lá, só para recapitular, quando a gente fala de pauta, eu estou falando do assunto que nós vamos trabalhar. E aí a colega tinha perguntado, e se o paciente não se sentir à vontade, não quiser falar? Lembra da carta na manga que a gente tem que ter? Pega conteúdo lá da anamnese dele. Inclusive, já vai com a sessão com pelo menos 2 tópicos ali. Vai que ele não te diga, tu já tem ponto para trabalhar ali, certo? E aí, você vai trabalhar mais no item 1 da pauta, que é aquilo que você priorizou. Ele trouxe, vamos supor que ele trouxe 2 assuntos, ou ele não trouxe nada, mas tu tem 2 assuntos que ele já trouxe na avaliação. Pergunta, aí pelo menos você vai ter que te responder. Ah, eu quero trabalhar no item A ou B. E aí você vai trabalhar em cima dele. E aqui acontece a mágica, entre aspas. Acontece que a nossa colega perguntou da técnica. Aqui acontece, no meio da sessão, a intervenção, onde a gente usa estratégia, ferramentas, técnicas, são todos sinônimos, tá? Para quê? Para a gente poder, então, ajudar o paciente a resolver aquele problema, seja na esfera cognitiva ou comportamental. Avaliar a necessidade de alguma intervenção adicional, às vezes uma sugestão para ele fazer. Por exemplo, não estava combinado para ele fazer uma caminhada durante a semana. Pode ser que, dependendo do assunto que vocês estão trabalhando ali, sei lá, vamos supor, está muito estressado, de repente está com muito acúmulo de trabalho. Estou viajando aqui numa ideia que me veio aqui rápido. E aí você pode sugerir, fulano, paciente ou cliente, vamos
tentar, o que você acha? Pensei aqui numa coisa, né? Inicialmente você pode sugerir, depois deixa que ele busca dentro dele. O que você acha dessa semana tu fazer uma caminhada? 10 minutos que seja, 5 para ir, 5 para voltar, na mesma rua que você mora, ou um pouquinho mais. Então, isso é uma intervenção adicional, tá? E também discutir itens do plano de ação. Plano de ação, resumindo, ou traduzindo, melhor dizendo, que o livro traz esse termo plano de ação, são as tarefas de casa, são os exercícios. Como é que vocês costumam chamar? Tarefa, exercício. E aí é importante que, né, nessa definição aqui que eu estou falando do plano de ação, tenha uma relação direta com o que vocês estão falando. Você imagina se eu estou falando com um paciente aqui de A e eu vou sugerir uma técnica, um exercício B, uma tarefinha de casa B. Não vai fazer sentido, não vai se conectar, provavelmente também ele pode não fazer. Tá? A resistência de não fazer não tem uma relação direta com o que eu disse, mas pode ser um dos motivos dele não fazer. Porque vocês estão trabalhando A e aí você sugeriu B, não vai fazer muito sentido. Resumir também, né? Então, sempre faça aí, dentro do que ele traz, devolva para ele, fulano, paciente, cliente A, B ou C, deixa eu ver se eu entendi o que você falou. Aí você repete. Se for, ele vai te dizer que sim, provavelmente. Senão, ele também vai te dizer que não, tá? E o segundo ponto ali é trabalhar nos itens 2 e 3 da pauta. Lembra, pauta é o assunto que ele quer, ou que ele gostaria, ou que você também percebeu que é importante trabalhar. Ele te trouxe 2, 3, 4, 10 assuntos. Fez a priorização da pauta na parte lá inicial, aqui vocês vão, começa pelo primeiro, por uma ordem, porque, ó, tempo, né, gente? E aí, trabalhou esse primeiro item, ficou claro, ele entendeu. Vamos tentar trabalhar o 2, o segundo item? Vamos tentar trabalhar o 3, o 4, se houver tempo. Literalmente, porque o tempo, muitas vezes, é algo que nos limita. E eu acredito até que ajuda, tá? Porque imagina a gente levar um monte de informação para o paciente, pode sobrecarregar ele, inclusive a gente também. Tá bom? Muito boa pergunta da Lei. Vou responder agora a pergunta de vocês antes de ir para a terceira parte. A Letícia perguntou assim, tem mais uma lá em cima da Alessandra que eu também vou responder. Aqui cabe fazer análise de pensamentos automáticos? Lê, muito ótima, muito boa tua pergunta, sim. A gente que é da TCC, a gente faz isso praticamente em todas as sessões, é ajudar o paciente a identificar, a avaliar ou questionar, né, os pensamentos e responder. Então, ajudar ele naquela situação, monta ali a estruturinha do modelo cognitivo, né? O que aconteceu? Que situação que aconteceu? O que você pensou sobre essa situação? Como você se sentiu emocionalmente? Você teve alguma reação física? Alguma questão comportamental? Então, sim, te respondendo sim. Aqui cabe, sim, a gente sempre trabalhar nas duas esferas. Cognitivo, então, avalia os pensamentos dele, identifica, ajude ele a fazer isso. E também a questão comportamental, sugira alguma coisa para ser feito, tá? Deixa eu só voltar aqui numa pergunta, que foi da Alessandra, eu lembro de ter visto. Ó, vamos lá. A Alessandra Almeida, eu não consigo fixar, né? Acho que só lá no Instagram, que por aqui eu não consigo. Inclusive, aqui no Instagram, clica na bio e vem para cá. A Ale perguntou assim, ó, Pri, você aplica esta técnica que eu falei, né, de vantagens e desvantagens na sessão ou atividade para casa? Ale, dependendo do tempo, eu faço na sessão, tá? Fica até uma sugestão também, essa pergunta sobre fazer a sessão ou mandar para casa também é interessante. Por quê? Porque, de repente, se eu só mencionar, vamos supor que o paciente nunca teve acesso, ele até conhece as palavras, mas ele nunca fez esse exercício, essa técnica. Então, comece com ele em sessão. E eu até sugiro que a gente, sempre que for possível, que der tempo para vocês, comece a atividade de casa na sessão. A gente vê isso na literatura e na prática, que a probabilidade dele fazer o plano de ação em casa é muito maior quando a gente começa na sessão. Salvo alguns pacientes que você pede, sugere, combina e ele já faz por ele mesmo, mas geralmente é interessante, tá? Então, você pode fazer com ele sessão, você também pode pedir para que ele faça em casa. Ou faça com ele sobre um assunto e sugerir que ele use isso em outras situações. Geralmente, a gente usa essa técnica para tomada de decisão. Quem quiser, por curiosidade, depois vão lá no meu Instagram, que é o @, eu vou anotar aqui, ó, no chat para vocês copiarem. Tem um post que eu fiz há um tempo atrás sobre essa técnica aí, se alguém tiver dúvida, eu acho que tem lá ainda. Priscila, quem já tá no Instagram, é só olhar aí depois, tá? É o Aguiar T, ó, meu Instagram, quem tá chegando aqui pela primeira vez, dá uma fuçadinha lá, de repente vocês acham, que não quiser achar interessante. Certo? Vou seguindo aqui, gente, muito boas perguntas de vocês, viu?
É interessante quando a gente pergunta, que às vezes a nossa dúvida é dúvida de outro colega, a gente se ajuda aqui, né? E aí, a terceira parte dessa sessão típica, desse formato, dessa estrutura de uma sessão típica, como eu falei, na TCC, é essa que aparece para vocês aí. Ela é composta também por 3 itens. Então, lembra, ó, a primeira parte, 4 itens, a segunda parte, 2 itens, e a terceira parte, 3 itens, tá? Então, vamos lá. Aqui, a gente está falando da parte final da sessão. Não estou falando de encerramento da terapia, de dar alta ou não. Estou falando daquele atendimento. Você vai atender amanhã ao fulano A, e aí você vai seguir essa estrutura. Quando chegar ali próximo a finalizar aquele atendimento, para você atender o próximo, você vai fazer essas coisas aí, ó. Você vai resumir a sessão, você vai revisar o plano de ação para a próxima semana e você vai obter feedback. Vamos lá. Resumir a sessão não é você falar tudo que já foi falado, senão vai ficar 2 sessões e esse não é o objetivo. Esse resumir a sessão, a gente pensa nos pontos importantes que você acredita que vão ajudar o paciente, você pode reforçar. De repente, até algum ponto que ele mesmo comentou, ele mesmo falou, e aí você retoma com ele. Então, esse resumir a sessão é dessa forma. Antes de eu seguir ali para o próximo, vocês percebem que tem uma observação aí, ó. Faça resumos periódicos durante cada sessão. Alguém já ouviu falar em resumos periódicos? Alguém costuma fazer? Pri, nunca nem ouvi falar. Fale pra gente. Resumir a sessão já não é o resumo? Não. Resumos periódicos é uma outra coisa. Alguém já ouviu falar nisso? Sim ou não? Pode responder aqui para mim, por favor. Para quem está chegando, né, eu gosto de fazer essa pergunta para a gente interagir um pouco, não ficar só vocês me ouvindo, vocês já dormir. Então, por isso que às vezes eu forço um pouquinho, tá? Vamos lá. A maioria nunca nem ouviu. Então, vamos lá. O que seriam os resumos periódicos? Resumos periódicos, como a própria palavra diz, são resumos. Resumir aquilo que foi falado. Quando a gente fala de periódicos, a gente está falando de pequenos resumos em alguns momentos dentro da sessão. Geralmente, a gente faz uns 3 resumos. Aquele que a gente pede para o paciente repetir, resumir o que eu disse para ele, para ver se ele entendeu. Porque, às vezes, pode ser que sim, pode ser que não. Eu falo para ele uma coisa, ele pode ter entendido outro. Então, é importante que eu peça para ele. Você pode só resumir para mim o que eu te disse, só para ver se ficou claro para a gente? Isso é um tipo de resumo. Então, são dentro de um único atendimento. Um outro resumo, então, um resumo que você pede para o paciente. Um outro resumo periódico é quando você faz para o paciente. Fulano, deixa só antes a gente seguir para o próximo item da pauta, a gente falar um pouco mais, de revisar aí o plano de ação. Deixa eu só resumir para você o que a gente fez até agora. Inclusive, isso, gente, presta atenção, esse detalhe que eu acabei de dizer ajuda, inclusive, a familiarizar o cliente ou o paciente com o teu trabalho, com a tua abordagem. Ele começa a entender como que funciona a terapia pela TCC. Até rimou. Então, e é importante, porque eles vão assim, para a próxima sessão, e ó, a doutora Vera Martins, usei o primeiro nome que eu vi aqui, hein? A Vera Martins, a Alessandra, a Tânia, ela vai me perguntar o meu humor. E a Simone, ó, quando eu chegar lá no atendimento, ela vai perguntar sobre a medicação, ela vai querer saber quais assuntos que eu quero falar. O paciente ele começa já a se preparar. Todos vão fazer isso? Não, porque todos é muita gente. Mas a gente vê isso na prática acontecer bastante, tá? E o outro resumo, não precisa nem ser falado pelo paciente nem por nós. Acaba que a gente percebe no ar, fica claro, é quase que abstrato, e a gente passa para um outro assunto, para um outro item, para ser trabalhado com ele em sessão, na parte do meio ali, certo? Para quem está chegando, eu falo um pouco rápido, deve ter percebido, tá? Então, depois o que vocês fazem? Assiste a reprise, diminui ali a velocidade, tem para aumentar e tem para diminuir, que vai ajudar mais, tá bom? Ou pode falar, Pri, vai lá mais devagar, repete, para eu poder pegar mais a ideia. Eu sempre falo, né? Às vezes eu tento falar um pouco mais devagar e eu me atropelo com o meu raciocínio. Então, eu vou seguindo aqui, mas podem me interromper. E aí, gente, revisar o plano de ação, né? Como o nome diz, é rever. Tudo que a gente combinou lá naquele e-mail lá das intervenções, apliquei a técnica das vantagens e desvantagens, ficou mais claro agora para ele ou ela tomar aquela decisão, que era um assunto que estava incomodando ele durante a semana toda, ou já há algum tempo, a gente trabalhou naquilo, aí a gente ali conversando, eu sugeri uma outra atividade para ele, aqui eu vou rever com ele. Vamos só rever? E aí a gente faz também um tipo de ensaio encoberto.
Alguém já ouviu falar em ensaio encoberto? É uma forma que a gente utiliza, é um termo que a gente usa na TCC, não sem outras abordagens, na TCC bastante, para verificar se tem alguma coisa que possa atrapalhar dele fazer aquela atividade. Então, de repente, ele vai falar, eu não sei, você tinha sugerido da caminhada, né, mas, sabe, lá na minha cidade, sei lá, eu vou trabalhar de 6 da manhã à meia-noite, ele não vai ter tempo, e é importante a gente saber o que pode estar atrapalhando, tá? Viajei aqui na ideia, né, gente? Imagina alguém trabalhar de 6 da manhã à meia-noite. Ninguém merece, né, gente? Aí já vai para uma outra questão até judicial, é muitas horas de trabalho. Mas, enfim, aí é importante a gente também verificar. E também, se for alguma dúvida, de repente você passou para ele, a colega tinha comentado de analisar os pensamentos. Você ensinou ele, então ele ficou com dúvida. Ó, vamos tentar essa semana usar o RPD. E aí você, de repente, percebeu que ele ficou com dúvida, ou você não percebeu, mas ele ficou. Então, ele pode não fazer. Então, é importante a gente rever, ver se ficou com um ponto para tirar dúvida, principalmente não, de tudo é sempre importante, mas do plano de ação também não é diferente. E, por último, literalmente, último item da última parte da sessão é o que aparece para vocês, obter feedback. Alguém faz isso? Costuma fazer? Pedir o feedback para o paciente? O que é o feedback? É a opinião dele. Eu vou pedir para vocês depois, aqui, quando a gente já terminando nossa aula. É perguntar para ele, fulano, o que você achou do nosso encontro de hoje? Inclusive, eu vou perguntar para vocês daqui a pouco, vão pensando aí. E podem dar sugestões. De repente, vai falar assim, eu achei que foi muito rápido, ou foi, sei lá, aquela técnica acho que não faz muito sentido para mim. Ok, poxa, que bom que você falou. Então, ó, valida isso, gente. Isso é uma das habilidades que a gente utiliza, né, dentro também do atendimento com o paciente. A gente vê isso na literatura e também na prática. Geralmente, não é regra, mas quando o feedback ele é muito negativo, pode ser que exista um problema, uma dificuldade na relação terapêutica, que é a relação tua com ele e dele contigo. E aí é bom a gente rever algumas coisas. De repente é um assunto para um outro momento, tá? Depois, quem sabe a gente fala sobre isso em alguma outra oportunidade. A Vera falou que pede, a Daiana também, a Elcimar. É importante que a gente peça esse feedback para ele, tá? Tudo isso ajuda a gente ter essa estrutura da sessão para a gente poder atender os nossos pacientes ou os nossos clientes, tá bom, gente? Vou passar aqui para o lado. E aí, como eu falei logo no começo da nossa aula, para quem está lá nos nossos grupos do WhatsApp, Pri, não estou em grupo nenhum, estou aqui só pela primeira vez, recebi o contato, nem entrei no grupo, como é que eu faço? Chama a gente lá no direct, só aguarda um pouquinho, que às vezes a gente demora, mas a gente responde. A gente manda o link para vocês de um dos grupos lá do WhatsApp, para você vir participar. Por quê? Porque amanhã, geralmente no dia seguinte da nossa aula, a gente sempre manda o material dessa aula, né? Da aula que a gente está trazendo aqui, compartilhando. E eu vou entregar para vocês, modesta parte, está bem bonitinho, um modelo de estrutura de sessão, para que vocês possam baixar gratuitamente. Então, vocês já vão receber dentro do grupo. Não é cobrado nada, é gratuitamente, como está aí, né? Bem claro. Então, você vai receber, só que tem um porém. Para você abrir esse material que é em PDF, tem uma senha. E qual é a senha? É essa que eu vou falar agora. Prontos para receber a senha? Quem quer a senha? Fala, eu quero. Fala não, né, gente? Escreve, que eu não vou ouvir vocês, né? A Núbia falou eu. Então, já que a Núbia falou que tivesse pelo menos um eu ia mandar a senha. Tem mais eu, né? Eita! Que bom. Então, já que vocês querem, a senha é, anota aí, deixa eu conferir aqui para não falar errado, estrutura. Essa é a senha. Quem quiser ia poder escrever minúsculo, tá? O E lá não é E, mas se você colocar E grandão lá, não vai abrir o PDF. É tudo minúsculo, é uma palavra só. Então, estrutura, essa é a senha. Vai receber o material, a gente vai mandar a reprise também dessa aula, o link para vocês acessarem, que não é esse, é outro link, tá? E aí você vai clicar lá no PDF e coloca lá, estrutura, tudo minúsculo, pronto, magicamente o PDF vai abrir. Brincadeiras à parte, está bem bonitinho, e lá, inclusive, está algo muito simples, mas com as perguntas que você pode fazer. E tem lá em destaque em vermelho o que aquela pergunta tem a ver ou relacionado com a área ou com o momento que você está. Então, dá uma olhadinha lá, mas anota aí para você depois não esquecer. Depois você vai falar assim, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu perdi a senha, não lembro. Aí você vai ter que procurar ver aqui na aula novamente, tá? Então, anota essa senha aí, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Assim eu espero, tá bom? Deixa eu fazer aqui uma pergunta para vocês. Tem muita gente aqui, inclusive, de primeira vez, né?
Sobre a primeira sessão, a Eva perguntou, eu tenho sim, obrigada, gente, pelo carinho, agora que eu vi o feedback de vocês, muito bom, pode mandar também sugestões. Ela perguntou da primeira sessão, a gente utiliza muito a anamnese mesmo, para colher aquelas informações. A Daiane falou, sem enrolação, a única na internet inteira. Ai, Daiane, obrigada, viu? Obrigada pelo carinho. Quero aproveitar que vocês estão aqui comigo, a gente está com quase 50 colegas aqui na nossa sala virtual. Olhando para esse slide aí, qual momento você se percebe agora? Olhando para aí, o momento 1, o momento 2 ou o momento 3? O momento 1 é o recém-formado. De repente, você está nesse momento de recém-formado, tem pouca experiência prática, que é super natural. Ou não, de repente, está mudando de abordagem, mas tem sentido alguma dificuldade em se adaptar aos novos casos em andamento, porque agora tu eras da abordagem A e tu está vindo para TCC. Então, realmente é bem diferente. Ou talvez você esteja aí em transição de carreira. Tem sentido dificuldade de se adaptar também ao contexto clínico, que é outra parada. Se tu vem do RH, né, é natural que o contexto clínico é outra história. E aí você pode sentir essa dificuldade. A Nubia falou que não se encontra em nenhum desse momento. A Giovana 3, a Pâmela também, a Aniele 1, Tânia 1. Tá meio dividido aqui também, né? Momento 1. 2 ou 3, gente? Momento 1. A Maria tá ali no momento 1. A Eva falou que nenhum. Que bom, gente. Responde isso aí também, ó. Nenhum, todos. Todos eu acho um pouco mais difícil, né? 1, momento 2. Deixa eu contar algo para vocês, gente. Eu falei do meu estágio, né? Eu acho que é muito natural logo nesse começo também. Eu me lembro que, até depois também de formada, não vou mentir, né? Eu não sabia como que eu ia conduzir o atendimento. Eu tinha uma vontade louca para atender. Eu sempre fui, continuo sendo uma pessoa muito ansiosa. Imagina, né? Terminando ali os estudos e a faculdade, toda para pegar minha carteirinha, porque com a carteirinha, né? Com o CRP registrado, eu poderia atender. E aí, isso aconteceu, demorou um pouco, depois eu conto em outro momento, mas eu não sabia como conduzir o atendimento. E eu lembro que um desses momentos também foi quando eu comecei a atender por plano de saúde. Alguém aqui atende também por plano de saúde, ou já atendeu? Porque o plano de saúde, não sei vocês, mas na minha experiência, eles limitam a gente um pouco em relação ao tempo. Então, o atendimento é na velocidade 5, né? Eu atendia por 30 minutos cada paciente. Só que aconteceu uma situação muito, não é engraçada, porque foi, assim, quase me trouxe um problema, mas foi bem complexa, porque eu atendi uma paciente, isso tem bastante tempo, tem muitos anos já, eu não tinha notado algumas coisas do atendimento anterior daquela paciente, e eu me recordo que na sessão, né, seguinte, ou seja, no próximo atendimento, se eu não me engano era semanal, eu não sabia o que eu ia fazer com aquela paciente. Gente, eu não lembrava, eu não tinha notado nada, eu não sabia como eu conduzir. E eu confesso para vocês que isso foi bem ruim. Quando a gente começa a atender para quem vai começar, para quem já está atendendo, tem as suas experiências, para quem vai começar, em algum momento isso acontece. A gente passa por algumas experiências que marcam a gente. Isso me ajudou a melhorar esse aspecto, né? Saber como fazer isso. E eu entendo que é muito natural, assim como aconteceu comigo, eu converso com tantos psicólogos há tantos anos, aqui no Brasil, fora também, que muitas vezes a insegurança, né, ela bate na nossa porta quando a gente vai atender o paciente, porque muitas vezes eu me sinto perdida. Eu não sei por onde começar, como conduzir agora, o que eu vou fazer? Atendi a avaliação tem a anamnese com um monte de pergunta, e depois disso? Vou para a terapia. Que técnica que eu vou aplicar? Né? E eu lembro também que eu adorava técnica, e eu sempre falo, gente, técnica, nossa, ajuda. Claro que ajuda pra caramba. Mas por que eu vou usar aquela técnica, né? Então, é importante também que a gente pense um pouco sobre isso. E como eu falei, né, é muito natural essa insegurança batendo na nossa porta. E a causa, né? Qual é o motivo, a causa, a razão ou a circunstância? Podem ser muitas, mas uma delas pode ser por eu não saber conduzir o atendimento, eu não saber como estruturar as sessões, eu não saber o que eu preciso fazer em cada parte da sessão. E aí, é com prazer que eu quero apresentar o nosso curso avançado em TCC, que tem justamente essa ideia, né? Eu sei que tem alguns alunos, inclusive, aqui, talvez você também que está na reprise, que o nosso curso avançado em TCC, ele traz a gente
chamou e chama de rota, um caminho bem completo, que a gente chama de uma rota de uma terapia F6. Por quê? Porque lá, dentro do nosso curso, a gente traz essa ideia de algo muito completo, do início, com início, meio e fim, e várias outras coisas que eu vou mostrar para vocês aqui também. E esse curso ele foi desenvolvido com base, como eu já havia comentado, em anos de experiência, sim, clínica de pesquisa. Eu amo, né, ler, escrever, estudar, já fiz parte de iniciação científica, né, na faculdade, de grupos de pesquisas, e até hoje a gente continua nisso, né? Mas principalmente saindo de teoria, de artigos, de livro, principalmente pelas dificuldades encontradas na prática clínica, ou prática terapêutica, que eu já passei, né, e que muitos colegas conversam comigo sobre isso já há muitos anos. E aí a gente traz lá no nosso curso avançado muitas técnicas de intervenção, muitas estratégias para que a gente ajude o paciente nessa relação terapêutica, que ajuda muito em todo o processo, principalmente também para lidar com algumas situações desafiadoras. Eu vou puxar para vocês aqui um pouquinho por dentro de como que ele funciona. E eu poderia te dizer que tem vários diferenciais, além de um descontaço, que é algo que a maioria de nós gostamos. A gente tem encontro todo mês ao vivo, a gente tem um suporte diário, enquanto estiver dentro do curso, mas deixa eu mostrar para vocês aqui como que funciona. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar aqui, tá? Ó, tá aí o nosso curso avançado, eu já falei, né? Para quem não me conhece, como vi que tem muita gente chegando aqui, o meu Instagram já passei para vocês, tá aí o meu CRP, eu tenho pós em neuropsicologia, especialização na TCC. Vamos lá um pouquinho sobre os detalhes do curso, né? Queria mostrar para vocês um pouquinho por dentro, para vocês conhecerem. Ó, a Silvia falou aqui, ó, eu iniciei agora no seu curso básico. Bem-vinda, Silvia. Ó, dentro do curso, a gente tem o acesso imediato, então, se você se inscrever aqui agora, você está ao vivo ou na reprise, você já consegue acessar o curso. Tem um prazo de 7 dias para liberação total, mas você já consegue acessar algumas aulas, alguns materiais também. São 6 módulos gravados, 12 encontros ao vivo, então todo mês a gente está ao vivo. 5 bônus, acesso à caixa de ferramentas, que é uma caixa com vários materiais. Eu sempre falo que aqui é o único projeto que a gente tem essa caixa de ferramenta liberada para os alunos. A apostila, cada módulo tem uma apostila em PDF para vocês baixarem, se quiser imprimir. Tem a comunidade dos alunos e dentro dela acontece o nosso suporte. Tem certificado, então depois que se você fizer, você consegue fazer seu certificado direto na plataforma. Alguma dúvida, chama a gente. E o acesso é por 365 dias, tá? Por um ano. E aí, já falei um pouquinho da visão geral do curso, vamos para dentro dos módulos, né? A gente começa pelo módulo 0, que são as boas-vindas. Então, ali, eu, a Pri, te apresento como você entra, que a plataforma que a gente utiliza é a plataforma reconhecida mundialmente, que é a Hotmart. Então, eu te mostro, ó, vamos lá, entrou no site, bota o e-mail, coloca sua senha, eu vou te mostrando passo a passo o link da comunidade que você clicar, onde você tem que clicar para você entrar. No módulo 1, a visão geral da TCC, então a gente traz um pouco de teoria, um pouco de história. No 2, como realizar a sessão de avaliação, a gente também traz estrutura, como iniciar, o que fazer após. Então, atendi lá, fiz a avaliação, peguei a anamnese, colhi. O que eu faço depois disso? A gente fala lá para você. No 3, sobre a primeira sessão de terapia, então também tem uma estrutura e geralmente a gente usa ela até o final. No módulo 4, término e prevenção de recaída. Pri, pode acontecer? Eu sempre reforço que sim, pode acontecer. Vai, eu não sei, mas pode. O que eu faço se o paciente tiver uma recaída ou retroceder? Ele estava evoluindo, e de repente ele deu uma queda. O que a gente faz? Lá eu conto para você o que a gente pode fazer, tá? No módulo 5, são as principais técnicas da TCC, então a gente traz aulas de conceituação cognitiva, pensamentos automáticos, de identificar, modificar e avaliar, responder, sobre as crenças centrais e intermediárias, um monte de técnica que a gente gosta. Só esse módulo 5 são quase 60 aulas, e para quem não sabe, o módulo 5 é o curso básico todinho, tá? E os bônus, falei que são 5, né? Então, o primeiro bônus é como aplicar a anamnese. A gente abre a anamnese, vazia e preenchida, e vai te mostrando ponto a ponto que você precisa ver, ou de repente reforçar. No 2, é como usar o DSM para diagnosticar. Então, o paciente chega com um monte de sintomas, você vai lá para o DSM, como você faz isso? A gente mostra lá uma descrição de caso fictício, vai sublinhando as partes que a gente precisa fazer com o nosso paciente, a gente abre o DSM e vai te mostrando, ó, aqui ele fechou ou não fechou esse diagnóstico, lá você vai descobrir. O 3, como criar o plano de tratamento, pode parecer algo muito elaborante, muito confuso, mas não é, tá? É algo bem simples, lá a gente mostra isso. E o módulo 4 e 5 é um treinamento de atendimento online, que já aconteceu, a gente está trazendo para cá,
e um workshop de documentos psicológicos. Inclusive, esse workshop está atualizado com a nova resolução. Então, a gente traz lá os novos documentos que o CRP trouxe para a gente, né, o Conselho Federal de Psicologia e tudo mais. E a gente tem um módulo extra, inclusive quem está aqui, que já é aluno ao vivo na reprise, vai lá no módulo extra. E não achei, chama o nosso suporte. No módulo extra, que é uma das grandes novidades, aí deve ter um mês, eu acho, mais ou menos, a gente tem uma aula específica, todos são especialistas em suas áreas, psicologia infantil, terapia de casais, luto, psiquiatria e transtornos alimentares, tá? Dá uma olhadinha lá, tudo isso por especialista. Eu sempre cito ali a psiquiatria, porque é algo que, às vezes, o paciente tem muita resistência com medicação e ela traz cada explicação incrível. Eu, particularmente, gosto bastante, tá? Como todos os outros também. E o investimento? Pri, caramba, que bacana. Achei bem interessante, é para mim um curso avançado. Pri, eu já ouvi em algum lugar, estou aqui acompanhando, quando eu vejo você falar, já vi aqui ali, uma colega me avisou, eu quero entrar. Qual é o valor para eu investir, Pri? É 497, tá, gente? Porém, a gente sempre traz uma prioridade para quem está com a gente aqui ao vivo, para quem parou um pouco a tua rotina para estar aqui com a gente. E como uma forma também de agradecimento, a gente traz um mega desconto, que de 497 ele cai para 323,05 para o valor à vista. Pode ser Pix, pode ser cartão, também pode ser boleto. Mas no cartão tem um diferencial, você não precisa pagar esse valor à vista, né? Se você não quiser. Você pode parcelar em até 12 vezes de R$ 32,24. Porém, essa oferta especial somente hoje, 25 de março de 2024, a gente está aqui ao vivo até meia-noite. Pode ser que você que esteja na reprise não deu tempo, né? De repente, numa próxima oportunidade, quem sabe. Mas você que está aqui ao vivo, achou interessante, viu? Caramba, é isso que eu preciso. Eu preciso de uma rota completa, com início, meio e fim, saber exatamente o que fazer, parar de ficar buscando aqui e ali, como eu fiz. Eu sempre trago esse exemplo, porque eu passei por isso. Procurava no grupo aqui uma técnica, procurava no Google alguma outra coisa, e às vezes estava tudo desorganizado. E a ideia do curso avançado é estar tudo organizado. E é claro, se você depois entrou e sentiu falta de alguma coisa, quer mandar uma sugestão, manda para a gente. E pode mandar no suporte, lá na comunidade dos alunos, porque aí ajuda todo mundo, tá? Então, tá aí. Alguma dúvida, gente, vocês podem perguntar. Então, vou pedir para o Fábio já botou aqui o link. Ó, o link para você se inscrever tá aqui, tá bom, gente? Tá aqui, ó. Ó, vamos lá para a pergunta. Opa, meu anúncio do remédio. Meu anúncio não, minha notificação. Tem que tomar remédio 9 horas. Daqui a pouco eu tô usando um colírio aqui nos olhos. Deixa eu voltar aqui, gente, para as perguntas de vocês. O link está aqui, o Fábio colocou no chat, só você clicar, se inscreve. Se inscreveu, comenta aqui, me inscrever, que eu quero te dar boas-vindas, tá? E lembrando que, com acabar a aula, a gente vai lá para o histórico para fazer o nosso quiz, viu? Vamos lá, deixa eu voltar aqui um pouquinho. A Vera falou que ela está no avançado. Muito bom, Vera, seja muito bem-vinda. A Silvia falou que está amando. A Line Kelly falou que o curso avançado é válido por quanto tempo? Line, é por 1 ano, tá? O avançado. Então, acabando o básico, estou amando o objetivo de fácil entendimento, não fica cansativo pelo formato que foi feito. Enfim, já comprei o avançado, logo vou iniciar. Simone, oi Simone, seja bem-vinda. Obrigada pelo seu feedback, hein? Fábio, se puder, printa isso aqui para mim, por favor, esse comentário da Simone, quero compartilhar, viu? A Núbia falou, vou concluir o básico e vou para o avançado. Será muito bem-vinda também, tá, Núbia? E fica uma sugestão, se você quiser, claro, tá? Espera, se quiser vir hoje com desconto, vem. Ou quando você se inscrever, se quiser esperar um pouquinho, fica olhando aí. Quando tiver uma oportunidade com desconto, vem com desconto. Sempre ajuda, né? Não sei para você, mas para mim ajuda. Desconto é sempre muito bem-vindo, né? Vamos lá. É mais indicado fazer direto o curso avançado ou fazer o inicial primeiro? Tânia, muito boa a tua pergunta. Dentro do avançado, a gente tem o básico, tá? O básico, ele é como se fosse um pedacinho do avançado. Então, se você tem interesse, né, tá na dúvida ainda, eu te sugiro você já fazer o avançado, porque dentro dele tem o básico. Mas fica a seu critério. Se você quiser, a gente manda para você o link com conteúdo programático dos dois. E aí você vê. No básico, só para a gente traduzir aqui, no básico, a gente tem as principais técnicas da TCC, que é aquele módulo 5 que eu falei. No avançado, a gente tem ele completo. Tudo isso que a gente mostrou aqui. Estrutura de sessão, de avaliação, prevenção de recaída, os bônus, as aulas extras, materiais para baixar e mais um monte de coisa. Tá bom?
Que mais? Podemos comprar o avançado antes de fazer o básico? A Desirê perguntou. Então, Desirê, eu vi sua pergunta agora, mas acho que até responde o que eu falei anteriormente. Dentro do avançado tem o básico. Então, se você quiser, você pode até ir lá no módulo 5, só que quando você entrar, tem uns dias ali para poder liberar totalmente, tá? Mas você já pode aproveitar 2 em 1, né? Vamos pensar. A Núbia também fez uma pergunta. Cada módulo é um encontro? Não, não, Núbia. Todos os módulos, todo o curso avançado, ele é todo gravado. Porém, esses encontros ao vivo, o que acontece? Lá dentro da comunidade dos alunos, a gente sempre leva algumas sugestões de temas. E o tema mais votado pelos alunos é que vai para esse encontro ao vivo. E aí, geralmente, claro, são temas relacionados ao curso, né, alguma dúvida que ficou, a gente leva, a gente vê as maiores dúvidas, leva sugestões, e aí o mais voltado a gente vai para esse encontro ao vivo. E eu nem falei, né, eu poderia ter colocado aqui, além de tudo isso que vocês viram, essas reprises esses encontros ao vivo sempre tem reprise, então é mais conteúdo para dentro do curso, então está sempre conteúdo novo todos os meses. A Gabriela também perguntou, no avançado vai falar sobre o método cognitivo? Com toda certeza, Gabi. Inclusive, lá no módulo 5, a gente fala de forma bem específica. Mas, ó, Gabi, lá tem um módulo lá que tá assim, ó, acho que é a reprise dos encontros ao vivo, nossos encontros ao vivo, alguma coisa assim. Tem uma aula que a gente fez um ao vivo sobre o modelo cognitivo, que foi uma das maiores dúvidas dos alunos, a gente levou para o ao vivo, tá bom? Os encontros só durante a semana, à noite, porque eu faço faculdade à noite e vou faltar nos encontros ao vivo. Geralmente, Nube, acontece toda primeira segunda-feira de cada mês, mas como eu falei, fica gravado. Ou você pode entrar um pouquinho depois, se você quiser, tá bom? O livro básico para avançado é o mesmo? A Ariane perguntou. Exatamente, Ariane, é o mesmo. A gente utiliza o mesmo livro porque ele está atualizado, tá? Que é o da 3ª edição. A Simone perguntou, como faço para entrar nessa comunidade? Simone, você já é aluna, né? Você entra lá no Boas-Vindas, tem lá, você clica Boas-Vindas, vai abrir algumas janelinhas. Tem lá, comunidade, vai ter um link em azul, só você clicar. Se você não achar, chama o nosso suporte, tá bom? Mais dúvidas podem perguntar. A gente vai lá, se só parar aqui de interromper, não vou conseguir agora, né? Qualquer outra dúvida podem perguntar. A gente vai agora lá para os meus stories, gente, do Instagram, como eu falei, para a gente fazer um quiz. Eu não esqueci, viu? Alguns colegas já saíram, não tem problema. Quem se inscrever estiver aqui ainda pode comentar, me inscrever, que eu vou te dar boas-vindas aqui. Vou lá para os stories para falar sobre a nossa aula e vamos lá ver quantas perguntas vocês conseguem acertar. Lembrando que é uma brincadeira, é uma forma de a gente fixar ainda mais o conteúdo. E se você quiser, vem fazer parte do avançado, né? Vem avançar com a gente aí lá na nossa turma, no nosso curso de TCC. Tá bom, gente? E deixa aqui para mim o feedback de vocês do nosso encontro de hoje. Para mim é sempre muito bem-vindo. Pode escrever aqui, a gente vai encerrar o nosso encontro. E a gente se vê aqui no nosso grupo de estudos daqui 15 dias, tá? Feedback é sempre muito bem-vindo. Tá bom, gente? Vamos lá, então, para os stories. Espero vocês lá. Quem quiser também, me marca no seu... Faz um print para você assistindo aqui a aula. Volta um pouquinho, se já dá tempo. Vira e tira uma foto sua, coloca lá nos seus stories e me marca, que eu quero lá conhecer você. Tá bom? Beijo. Fiquem todos com Deus. Um ótimo restinho de segunda. E a gente se vê daqui a 15 dias. Tchau, gente.